a todos os irmãos que nos acompanham. Um abraço a todos vós e particularmente ao nosso irmão Alberto, no Brasil, e à família. Também a todos os irmãos, sem exceção, sintam-se de facto abraçados pela Igreja que aqui está reunida para orar e para estudar a Palavra de Deus, que é isso que vamos fazer. E vamos então ler na primeira carta a Timóteo, no capítulo 2, vamos ler então este capítulo, que diz assim a Palavra do Senhor: Admoeste, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis, por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Para o que digo a verdade, em Cristo não minto, fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Quero, pois, que todos os homens orem em todo o lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos, mas como convém a mulheres que fazem profissão servir a Deus com boas obras. A mulher aprende em silêncio com toda a sujeição. Não permite, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, na caridade e na santidade. Até aqui a leitura da Palavra do Senhor. Vamos agora ouvir a intervenção do nosso irmão Alberto e depois algum irmão que tenha algum pensamento para apresentar. Já sabe que tem toda a liberdade para o fazer. Graças a Deus por sua palavra. Louvo ao Senhor por esse momento importante de oração, comunhão, intercessão e estudo das Escrituras. Primeira Epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, no verso 10, que é a continuação do verso 9. Mas, como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras, se as suas roupas pudessem dizer, contar como você serve a Deus, o que elas diriam? Bom, não só as roupas, como Paulo está preocupado aqui no texto, mas com a conduta, a postura, o linguajar, a maneira de agir, atitudes. Tudo isso leva-se em consideração. E tudo isto conta um pouco e revela aquilo que é você. Roupa, linguajar, atitudes, tudo vai mostrar e vai dizer quem é você. Eu sei que nesses tempos que estamos vivendo, de movimentos feministas, ou mesmo emancipação das mulheres, tudo isso leva as pessoas a concluir que Paulo era legalista, que Paulo era machista, ou era um velho judeu rabugento. Mas aqueles que acreditam e creem na inspiração das Escrituras sabem muito bem que você não vai reclamar com Paulo e muito menos com Pedro. Sim, a primeira carta de Pedro, no capítulo 3, também aborda este tema, este assunto. Nós vamos ao Senhor da palavra, que nos deu a Bíblia, para dirigir, para nos dar discernimento em tempos difíceis em que estamos vivendo. Bom, não devemos jamais subestimar o valor das mulheres
dentro do corpo de Cristo, dentro da Assembleia. Você sabe que a mensagem do Evangelho asseverou às mulheres valor, dignidade e importância dentro da Assembleia, dentro do corpo de Cristo. E Gálatas, no capítulo 3, lá no final, no verso 28, mostra exatamente essa certa igualdade que tem as mulheres com relação à salvação que todos nós usufruímos e temos. Você sabia que no Império Romano, no primeiro século, na época que a igreja estava se desenvolvendo, começando, as mulheres eram consideradas como objeto, como coisas inferiores, de segunda categoria. E o Evangelho trouxe dignidade, valor, humanidade às mulheres. E isso é muito importante destacar. Veja que no ministério do Senhor Jesus, quando estava andando aqui na terra, assim no ministério do Senhor as mulheres o serviam. Assim como diz aqui o verso 10. Olhando para o que temos em Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, os 3 primeiros versículos mostram o ministério do Senhor Jesus e como as mulheres acompanhavam o seu ministério, apoiando, servindo, ministrando junto com o Senhor, mas não da maneira como imaginamos hoje em dia, em cima de um púlpito a ensinar, mas servir com piedade. Aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando, anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E algumas mulheres, no verso 2 de Lucas 8, algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos, de enfermidades, Maria, chamada Madalena, a qual saíram 7 demônios. Verso 3, Joana, mulher de Cusa, importante imperador, alguém que trabalhava na corte do Império Romano, procurador de Herodes, Susana, muitas outras que serviam com seus bens no ministério do Senhor Jesus aqui na terra. Isso é importante para observarmos que não é só sujeição, não é só silêncio dentro da congregação que a mulher serve, mas ela vai servir com piedade, vai reluzir, vai mostrar dedicação, devoção, piedade. Elas estavam sempre por perto. Vamos destacar 2 livros no Novo Testamento. O livro de Atos. Em Atos nós vamos encontrar Dorcas, que servia com piedade, no capítulo 9, lá no verso 36. Nós vamos encontrar também Lídia, no capítulo 16 de Atos, no verso 14. Priscila, Atos capítulo 18, nós vamos ver mulheres piedosas da igreja de Bereia, de Tessalônica, no capítulo 17 de Atos, e tantas outras, que ministravam, que trabalhavam, que serviam a igreja. Olhando para o livro de Romanos, no final, no capítulo 16, pelo menos, o apóstolo Paulo vai destacar 8 mulheres, sem contar que Febe, logo no início, ela era responsável por levar esta carta à igreja que estava em Roma. Quero chamar a atenção aqui do verso 10, na tradução da língua portuguesa, feita aqui no Brasil no início do século XX. Diz assim o verso 10, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. E piedade é uma palavra que podemos traduzir como devota, dedicada. E a palavra que nós vamos encontrar na linguagem de hoje, deste mesmo verso, diz exatamente isso, que se enfeite com boas obras, como devem fazer as mulheres que dizem que são dedicadas a Deus. E aqui está esta importante descrição do apóstolo Paulo, quando ele fala sobre piedade. Quantas vezes aparece esta palavra, piedade, piedosas? Um capítulo que estamos estudando, já no verso 2 ele fala sobre piedade, no verso 10 agora, fala também sobre piedade. E lá para frente, no capítulo 3, no verso 16, vai falar sobre piedade.
No capítulo 4 desta mesma carta, a 1 Timóteo, no verso 7, no verso 8, capítulo 6, também ele vai falar no verso 3, 5, 6, isso sem contar a segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, no verso 5, ou Tito também, logo no início da epístola, Paulo fala sobre piedade, ser piedoso, piedade. Isso é muito importante destacar, pois esta piedade é algo que vem de dentro, é uma obra feita pelo Espírito Santo do interior para o exterior. Quando muitas vezes estamos preocupados com o exterior, com a aparência. Uma vida religiosa. Muitas mulheres ganharam suas famílias, seus maridos, por serem piedosas dentro de casa, no lar. A piedade no lar é a melhor das piedades. Se nossa luz não é vista dentro de casa, ou ela é pouca demais, ou ela nem existe, dizia o pregador batista do século XIX, Charles Spurgeon. Que o Senhor tenha misericórdia e nos ajude. Amém. Boa noite, irmãos. Aqueles que nos ouvem longe, um abraço muito forte. Eu ainda vou me deter aqui um pouco no versículo 9, em relação, e eu vou ler. Do mesmo modo, as mulheres, todavia, em traje honesto, com pudor, modéstia, não com tranças ou com ouro, ou pérolas ou vestidos preciosos. A semana passada nós ouvimos, e de uma maneira muito incisiva no estudo, aquilo que a Palavra de Deus nos alerta para estas questões. E uma das coisas que eu mais admiro e cada vez fico mais extasiado quando nós lemos a Palavra de Deus é o poder de comunicação que o Senhor tem para connosco. A informação, tanta informação, e muitas das vezes nós não sabemos porque não procuramos. Lá está, e o Senhor faz questão de nos anunciar. E uma das coisas que o Senhor faz nas nossas vidas é a prevenção. Ele fala-nos do pecado, Ele fala-nos do que as consequências do pecado, Ele dá-nos a solução, mas Ele fala-nos acerca da prevenção em si. E acerca desta passagem, quero-vos dizer, já há muito tempo houve uma irmã aqui da igreja que falava às nossas jovens e ela dizia assim: olha, um dia, quando vocês forem comprar roupa, seja onde for, quando forem ao provador, levem o Senhor convosco. É uma prevenção, é uma maneira de nós, das irmãs, se prevenirem. Ou seja, levem o Senhor convosco ao provador. Porque a Palavra de Deus diz-nos isso. A Palavra de Deus diz-nos, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, e no versículo 31, diz-nos: quer comais, quer bebeis, ou façais qualquer outra coisa, que seja para a glória de Deus. Ou seja, tudo aquilo que se possa fazer, e principalmente nesta área, lá está, nós não podemos nunca dizer que o Senhor não nos adverte ou não nos diz nada. Ele dá-nos sempre a solução. Ou seja, glorifica o Senhor. Então eu vou comprar. Se isto não vai escandalizar, porque a Palavra de Deus ela ainda vai mais longe. Ela diz que não só não devemos escandalizar, mas nós devemos fugir da aparência do mal. Ou seja, da aparência não só do mal, mas da aparência do mal. E se de facto aquela roupa que eu vou comprar ou aquilo que eu vou usar vai escandalizar alguém ou que não é apropriado, então eu não o faço. Muito menos ao nosso Deus. Essa deve ser, de facto, deve-nos caracterizar, deve ser algo que nós devemos ter bem assente, principalmente, e falando às nossas irmãs, e o apóstolo Paulo está aqui a falar às mulheres, e não só, mas mais especificamente às mulheres, na questão do traje, devemos ter esse cuidado. Devemos ter esse cuidado e é assim, e eu faço um alerta aos pais, porque cada vez mais nós temos a ideia errada, principalmente os pais têm a ideia errada de que os filhos em casa, quando fazem 18 anos, que já são livres, podem fazer aquilo que entenderem e que não lhes é pedido responsabilidades nenhumas e nem lhes é direcionado nada, estão em roda livre. Fizeram 18 e podem fazer aquilo que entenderem. A Palavra de Deus não diz isso. A Palavra de Deus não nos diz absolutamente isso. A Palavra de Deus diz que os filhos devem honrar os pais e as mães, como é óbvio, mas enquanto estiverem sobre o seu teto, devem se reger sobre a autoridade do pai e da mãe. E nós pais, às vezes, temos
lá está, não temos a sensibilidade de orientar os nossos filhos nessa área. E os pais têm responsabilidade, principalmente as meninas, as mães, têm que ter esse cuidado de orientar as filhas. Mas mais do que orientar as filhas, é elas serem um exemplo. E o que é triste muitas das vezes é nós repararmos de que muitas mulheres de Deus não são um exemplo nessa área. Então não esperem que as filhas sejam. Essa é que é a verdade. Porque esta é a verdade. Não vale a pena a gente andar às voltas. Devemos ser um exemplo dos fiéis. Não só ser fiel, mas ser um exemplo. E os pais têm que o ser. No seu trato também e na sua vestimenta. Como é que uma mãe poderá pedir a uma filha que se vista de uma maneira modéstia e ponderada quando ela própria não o faz? Então, lá está, mais do que nunca é o nosso exemplo, lá está, é a maneira como nós, o nosso testemunho vivo, é que fala mais alto do que propriamente as nossas palavras. Então, para aqueles que vão ser pais, os dias não são fáceis, mas tem que ter mão firme. Se nós abrirmos mão dos padrões que o Senhor estabeleceu para dentro dos nossos lares, isso depois reflete-se na igreja, como é óbvio. Porque tudo começa em casa. Se em casa nós não tivermos mão firme, as coisas depois descambam. Em Gênesis, eu gosto muito desta parte, mas vamos ler. Gênesis, logo no princípio, até pode parecer uma punição, mas não é. No capítulo 3 de Gênesis, quando o Senhor fala à mulher e diz assim, no versículo 16, e a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Esta parte dita assim, o teu desejo será para o teu marido. Esta palavra desejo, no hebraico, tem a ver com a parte física em si, com a parte sensual, com a parte íntima da mulher em si. E isso envolve também o vestimento. Muitas das vezes, dentro do nosso próprio lar, não há comunicação. Maridos, comuniquem com as vossas esposas. Quantas vezes a mulher gosta de ir ao centro comercial, comprar alguma roupa, e muitos de nós, os maridos, geralmente, isso é uma coisa que não é, se fosse para ir ver ferramentas, aí a gente entrava, mas para ir ver roupa, mas é importante o marido estar com a mulher. A palavra de Deus diz em Hebreus que, de facto, que o matrimónio, ou seja, que um leito seja sem mácula, que não haja pecado, que o pecado não tome conta. Então, nós, maridos, temos que ser participantes desta área também. Porque o Senhor diz, o teu desejo será do teu marido. Então, não há nada melhor do que a mulher pensar que eu vou-me vestir para o meu esposo. Triste é quando muitas mulheres se vestem para os outros de fora. E muitas das vezes vestem-se para os outros de fora. Porquê? Porque não recebem um elogio do marido. Então esperam receber um elogio de quem está lá fora. Então também é responsabilidade nossa. Nós temos também de ter esse cuidado, porque faz parte da prevenção. Comunicação. Lá está, a tal falta de comunicação que muitas das vezes há entre os pais e os filhos, também pode haver entre o marido e mulher. Então nós, maridos, temos de ter muita atenção a isso, porque às vezes é mais profundo do que aquilo que se possa imaginar. Nós estarmos presentes, fazermos-nos estar presentes. Olha, fica-te bem, não fica tão bem, se calhar não devias usar isso, fica um pouco transparente. Ou seja, nós, maridos, temos também essa responsabilidade. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a podermos ser participantes. Então o Senhor diz à esposa que o teu desejo, de facto, seja sobre o teu marido, isso automaticamente responsabiliza-nos a nós, como maridos. Então temos de ter esse cuidado. E serve de proteção para as nossas esposas. Então devemos também ter esse cuidado. Temos essa mesma responsabilidade de proteger, não só espiritualmente, como é óbvio, e essa é a nossa responsabilidade. Devemos liderar essa área, assim como todas as áreas da vida das nossas esposas. Devemos ser líderes, prontos, lá está, líderes e um líder que exerce e expõe o seu amor sacrificial para com a esposa. Porque foi isso que o Senhor fez. E é isso que o Senhor ainda faz. Ele alerta-nos para estas questões com o propósito de quê? Para que possamos ter vidas santas, andarmos no sítio certo, na mesma linha. E não há nada melhor, eu creio, não há nada melhor. E uma mulher tem muito mais gosto e a sujeitar-se ao seu marido quando se sente-se apreciada por ele.
quando sente que de facto o seu desejo é apreciado, o seu desejo faz parte do mesmo núcleo em que todas as áreas estão ali inseridas, tanto a área espiritual, como a área emocional, assim como a área física. E isso é muito importante, irmãos. Possamos pensar verdadeiramente nesta questão, porque muitas das vezes atiramos quase toda a responsabilidade para cima das mulheres, quando nós homens também temos que ter esse cuidado, principalmente maridos, porque lá está, o Senhor responsabiliza-nos nesta área que é a nossa liderança também. Que o Senhor nos dê força e ânimo para podermos perceber isso. E tendo sempre em conta que, acima de tudo, é o nosso Deus. É a Ele que devemos glorificar. Nós, homens, também nesse sentido. O facto de exercermos liderança nesta área, glorificamos ao nosso Deus. Porquê? Porque o Senhor está-nos a dar uma responsabilidade da qual nós muitas das vezes somos negligentes. E isso não glorifica a Deus. Que o Senhor nos ajude, irmãos. E eu só queria, era mesmo este pequenino pensamento, pontualizar um pouco acerca disso, para não pormos essa carga muito forte só em cima das nossas irmãs, mas nós também temos de ter esse cuidado. Que o Senhor assim nos ajude, e eu vou passar a algum irmão que queira partilhar connosco algum pensamento. Ora, pela graça de Deus, cá estamos nós, no nosso estudo, e eu gostava de, aqui no versículo 10, destacar uma palavra, e é sobre ela que eu vou falar, que é a palavra convém. Mas vamos ler o versículo 9 e 10, para vermos isto da seguinte forma. Nós já lemos, não é? Mas vamos ler outra vez, e agora vou destacar, nos versículos 9 e 10, em pensamento corrido, sem o que está no meio, ok? E o que ele diz é assim: as mulheres se ataviem, versículo 10, ele diz no versículo 9 ainda, não com tranças, vestidos preciosos, pernas, etc., ou ouro, mas o que eu quero dizer é o seguinte: as mulheres se ataviem como convém, com boas obras. Isto assim, o pensamento corrido, sem as gorduras que andam à volta, é as mulheres se ataviem como convém, com boas obras. E eu quero apenas destacar a palavra convém. A vida está cheia de coisas, uma série de coisas que convêm e uma série de coisas que não convêm. Estamos rodeados de muita coisa assim, coisas que convêm e coisas que não convêm. O que é que quer dizer, o que é que queremos dizer quando dizemos é conveniente? Ou seja, convém. O que é que queremos dizer com isso? Com isso queremos dizer que é proveitoso. Com isso queremos dizer que é lucrativo. Temos a ganhar. Com isso queremos dizer traz benefícios. Traz vantagens. Quando a Bíblia diz, e a Bíblia fala muito no convém e no não convém, a Bíblia está preocupada com aquilo que é proveitoso para nós, aquilo que é lucrativo, que temos a ganhar, que nos traz benefícios e que nos traz vantagens. É disto que estamos a falar. O apóstolo Paulo lembra-nos que a fé cristã não é apenas profissão. Como mulheres que fazem profissão de servir a Deus, não é? A fé cristã não é só profissão. Por exemplo, uma pessoa faz profissão de servir a Deus, mas depois não há correspondência. A vida cristã não é só profissão, é também a ação. É a expressão. E nós temos que agir em conformidade com o que dizemos crer. Ok. O mundo não precisa apenas de ouvir dizer que nós somos crentes. O mundo precisa de ver que nós somos crentes.
e precisa de sentir que nós de facto somos crentes. De que somos aquilo que dizemos ser. Algumas perguntas para nós refletirmos. Quais serão as áreas da nossa vida que ainda não condizem com a nossa profissão de fé? No lar? Será que no lar há alguma área que não condiga com a nossa profissão de fé? No trabalho? Na igreja? No uso do tempo? No uso dos recursos que temos? Que ornamentos exteriores em nós, não é só nas mulheres, nós também temos ornamentos exteriores, nós também temos que estar vestidos de boas obras, depois ficará para outra altura. Que ornamentos exteriores em nós estão a substituir o verdadeiro adorno das boas obras? Boa pergunta. Será a aparência? É isso que está a substituir? Serão as redes sociais? Serão impressões espirituais superficiais? Serão conversa, ainda que cristã, mas sem vida cristã? Outra pergunta. Por que é que as obras são tão enfatizadas pelo apóstolo Paulo? Se somos salvos pela graça e não pelas obras? Uma boa pergunta. Esta pergunta tem várias respostas, mas eu escolhi apenas uma para dizer aqui. Entre outras respostas, as boas obras não ganham a salvação. Mas notem, mas demonstram que a salvação é verdadeira, é real, quando elas são vistas em nós, que dizemos crer no Senhor Jesus Cristo. Ele fala aqui das mulheres que fazem a profissão de servir a Deus, ou que fazem a profissão de piedade, e o irmão Alberto até referiu-se à palavra piedade, que é a palavra que lá está, quer dizer isso. A profissão de servir a Deus é piedade. Aliás, nós somos piedosos quando servimos a Deus. Mulheres que declaram continuamente ser devotas, mas cuja conduta precisava de ser alinhada com essa afirmação, era disto que o apóstolo Paulo estava a falar. Depois do vestir, reparem que ele fala no vestuário em primeiro lugar, no versículo 9, depois do vestir, que não convém, ele diz, olha, não convém este tipo de adorno exterior, isto com que vocês se vestem, não convém. Depois dele falar do vestir, ele fala do falar. Estas duas coisas já foram referidas agora no estudo, há pouco. O vestir e o falar. Aquilo que dizemos. Não é só o vestir, é também o que dizemos, o que anda no nosso linguajar. Penso que foi a palavra sinónima, pelo menos, que o irmão Alberto utilizou. E então, o que nós vemos aqui é que aquilo que nos convém não é só no vestir, mas é também no falar. E a pergunta é, o que é que nos convém no vestir e no falar? O que é proveitoso? O que é lucrativo? O que é que traz benefícios? O que é que traz vantagens? Também no falar. Ok? Temos que pensar nisso. Na primeira carta aos Coríntios, nós conhecemos a passagem, e eu vou citar, vocês conhecem-na de cor. 2 vezes o apóstolo Paulo fala nisto, no capítulo 6 e depois no capítulo 10. Ele diz assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. E cá está o convir. Nem todas as coisas convêm. E nós estamos a ver algumas aqui, mas há muitas mais. Depois ele continua, só para citar o versículo, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Depois do capítulo 10, versículo 23, ele diz assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Segunda vez. Ele diz 2 vezes isto na carta aos Coríntios. Uma no capítulo 6, outra no capítulo 10. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Ou seja, não trazem vantagem, não trazem lucro. Ok?
Agora vamos pensar no seguinte, eu vou procurar ser rápido, mas vou tocar em vários versículos. Vocês não vão lá para não perdermos tempo, porque eles não são alguns. Em Efésios, no capítulo 5, e versículo 4, o apóstolo Paulo diz assim, que nós, na nossa conversa, devemos ter cuidado em não falarmos torpezas, nem parvoices, nem chocarrices, que não convêm. Nós temos que ter muito cuidado com a nossa linguagem. Aquilo a que ele chama de torpezas, parvoices e chocarrices. Diz ele, mas antes ações de graças. No capítulo 3 e versículo 10 de Tiago, e continuando na conversa da conversa, de uma mesma boca procede bênção e maldição. Epá, entendam-se. Que fonte é tua? Sai bênção e maldição da mesma fonte? Meus irmãos, não convém que isto se faça. Cá está outra vez o não convém. As mulheres, isto é a minha opinião, vale o que vale, mas eu não devo estar errado. Na minha opinião, as mulheres acho que falam mais do que os homens. É próprio, é feminino, não tem mal nenhum. Mas elas falam muito, porque tem que ter cuidado, porque há um ditado que diz que quem muito fala, muito erra, e nós temos que ter cuidado, não é? E o irmão Sobral dizia assim, que o avô dele dizia que o calado vê-se sempre, o calado vê-se sempre, dizia o avô do irmão Sobral, que ele citava muitas vezes e eu não me esqueço. As mulheres, acho que falam mais do que os homens, porque é próprio feminino, as mulheres falam, contam, tal, e elas são capazes de chegar a casa e contar tal, e aquilo que aconteceu, mais aquilo e outro, elas falam muito. Os homens já falam mesmo, não quer dizer que alguns não falem muito, atenção, eu até sou dos homens que falam muito, mas a tendência, como eu estou a dizer, é esta, e quem fala muito tem que ter cuidado, porque senão pode sair bênção e maldição daquilo que diz, e isso não convém que isto se faça assim, dizia Tiago. Ora bem, por isso, Paulo, quando escreve a Timóteo no capítulo 5 e versículo 13 da primeira carta, havemos lá chegar, se Deus quiser, se o Senhor não vier entretanto. Além disto, aprendam também, está a falar às mulheres, aprendam também a andar ociosas de casa em casa. Isto é uma coisa negativa. E não só ociosas, mas também paroleiras e curiosas, falando o que não convém. As irmãs têm que ter cuidado em falar, e eu também. Mas ele neste caso está a falar às irmãs. Tem que ter cuidado em não falar o que não convém. Ou melhor, tem que ter cuidado em não falar o que não convém. Exatamente. A língua portuguesa é travada. Na carta a Tito, no capítulo 2 e versículo 3, ele fala outra vez às mulheres e diz assim, as mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém a santas. As mulheres idosas devem ser sérias no seu viver, como convém a santas. Mais outra coisa que convém, ser sério no viver. Não é só as mulheres, não é só as idosas. As mais novas também e os homens também. Devemos ser sérios no nosso viver, como convém a santos. Mas ele está ali a falar às mulheres. Não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, etc. Na carta aos Efésios, no capítulo 5 e versículo 3, ele diz assim, e estamos outra vez no campo da conversa, da nossa linguagem, daquilo que nós dizemos e proferimos. A prostituição, diz o apóstolo Paulo na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 3, a prostituição e toda a impureza, tudo que é impuro, tomem bem atenção, ou avareza, nem ainda se nomeia entre vós como convém a santos. Há coisas que nós não devemos falar. Há uma coisa que às vezes já aconteceu, ser testemunha de alguém crente, estar a contar o que viu ou ouviu num determinado episódio da vida dessa pessoa e que não foi bom. Em que alguém terá dito uma série de impropérios. E quando a pessoa está a contar aquilo que aconteceu, está a dizer os impropérios que a outra disse. Eu não posso acreditar. A sério. Nós podemos contar sem estar a dizer as asneiras que o outro disse, não é? Portanto, a prostituição, a impureza, a avareza, nem ainda se nomeia entre vós. Há coisas que nós não devemos sequer colocar na nossa boca.
até a receber pessoas, nós também devemos saber como convém. Às vezes não pensamos nisso. Mas a receber pessoas, devemos receber as pessoas como convém. Quando recebemos alguém, devemos fazê-lo como convém. No capítulo 16 de Romanos, já estou a chamar o apóstolo irmão Alberto, o irmão Alberto fez referência à carta aos Romanos no capítulo 16, daquela série de mulheres, 8 mulheres que ele referiu, e ele diz ali, acerca de uma delas, que era Febe, exatamente aquela que ele referiu, para que a recebais no Senhor como convém aos santos. Há pessoas que devem ter um trato especial. E como convém. Esta era uma delas. Era Febe. É Febe, não é? Capítulo 1, versículo 1 e 2 do capítulo 16. Estamos a estudar a Bíblia. E eu dou graças a Deus por estarmos a estudar a Bíblia. E que o Senhor nos ajude sempre a estudar a Bíblia. É o que estamos a fazer aqui no estudo bíblico. E ao estudarmos a Bíblia, estamos a aumentar o nosso conhecimento. Pois é. Estamos a aumentar o nosso conhecimento. Mas sabem que aumentar o nosso conhecimento não é um fim em si. O fim em si não é aumentar o conhecimento. O segredo está em saber, tendo o conhecimento que temos, em saber o que sabemos, como convém. Não é só saber. É saber como convém. Porque se nós não soubermos como convém, já vou-vos dizer o que é que acontece. Entre outras coisas, saber como convém é com humildade. Um indivíduo não pode ser um nariz levantado. Eu sei muito, eu sei mais do que vocês. Epá, que Deus nos livre de tal espírito ou de tal pensamento sequer. Porque saber como convém começa logo com humildade. Um indivíduo que supostamente conhece a Bíblia e não é humilde, bem, olha, nem quero ouvi-lo. Nem quero ouvi-lo. O apóstolo Paulo diz assim na primeira carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 2: se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Inclusivamente, o indivíduo que se julga saber muito, olha, afinal ele não sabe nada, porque não sabe como convém saber. E o como convém saber é saber que nada sabe. Humildade. Que Deus nos ajude. O zelo também deve ser como convém. Há muita gente que é zelosa, mas não são zelosos como convém. Quando nós não somos zelosos como convém, sabem o que é que se transforma o zelo? Legalismo. É o que as igrejas estão cheias de legalistas. São pessoas muito zelosas, mas viraram legalistas porque não zelam como convém. E o apóstolo diz na carta aos Gálatas, a carta após legalistas, ele diz assim: eles têm bom zelo por vós. Capítulo 4, versículo 17. Não como convém. Eles têm zelo por vós, não como convém, mas querem excluir-vos para que vós tenhais zelo por eles. Pois há outra coisa que convém muito importante que eu quero aqui destacar, porque já estamos a falar, porque a Bíblia fala muito naquilo que convém e que não convém, e ele está falando numa das coisas que convém, está a falar das mulheres, mas também se aplica aos homens. E outra coisa muito importante é a verdade do mistério. Essa pérola preciosa, essa joia da coroa que o Senhor nos deu na sua graça, a verdade do mistério. E para quem nos está a ouvir e não sabe, o que é que ele está a referir a isso? O que é isso da verdade do mistério? Olha, leia Efésios capítulo 3, versículos 2 e 3. Se é que temos ouvido falar da dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada a mim, Paulo, como este mistério me foi revelado pela revelação como acima em pouco vos escrevi. Esta verdade do mistério, se é que vocês já ouviram falar, não ouviram? Vão estudar. Efésios 3, 2 e 3 e por aí abaixo. O mistério, diz Paulo, convém falar dele. Convém falar dele. E muitos não falam, conhecem e não falam. Convém falar da verdade do mistério. Mas sabem de outra coisa que ele diz? Quando ele diz que convém falar do mistério, ele diz que convém falar dele como convém. Não é só falar. Convém falar do mistério, mas convém falar como convém. E alguns às vezes não são sábios na forma como falam. E às vezes, em vez de ajudar, só prejudicam. Podia falar, fiquei aqui muito tempo a falar acerca disso, mas em Efésios 6, 18 a 20 é quando ele diz isso, orando, diz ele, e agora salto para o versículo 19, para que me seja dada
no abrir da minha boca, a palavra, com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. E depois ele diz, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele. Como me convém falar. Como me convém falar. E no capítulo 4 da carta aos Colossenses, ele reforça o pensamento quando ele diz, para que o mistério, para que o manifeste, referindo-se ao mistério, como me convém falar. Colossenses 4:4. Outra coisa que também convém, e já foi aqui referido de certa maneira, é a sujeição das mulheres aos maridos. As mulheres devem estar sujeitas aos maridos. Irmãs, queridas irmãs, não é nenhum desprimor para vocês. É uma honra. O Senhor foi em tudo sujeito ao Pai. Se há alguém que aprendeu a sujeição, foi Ele. Olha, e no fim de contas, nós temos de estar sujeitos uns aos outros, que é o que Paulo diz. Por isso só temos que seguir as pisadas do Senhor, todos nós. Vós, mulheres, estáis sujeitas a vossos próprios maridos, como convém no Senhor. É assim que ele diz em Colossenses 3:18. E depois outra coisa. Como responder a quem nos questiona? Como responder a quem nos interpela? Como responder a quem às vezes até nos agride com palavras? A vossa palavra... Eu já me perdi no meio disto tudo. A vossa palavra seja sempre agradável. Colossenses 4:6. Agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Isto da gente responder às pessoas também... Há formas de responder e responder. E devemos responder como convém. Ficávamos aqui muito tempo a pensar nisso. Na segunda carta a Timóteo 2:24, ele diz, ao servo do Senhor não convém contender. Não convém contender. Portanto, devemos falar como é que vou responder. Não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor. Não convém contender. Mas, por vezes, temos de ter aqui um equilíbrio. Por vezes temos que ir à luta. Pois, grandes batalhas. Porque há alguns, diz o apóstolo a Tito, aos quais convém tapar a boca. Convém! Há situações em que convém tapar a boca a alguns. Nós temos que viver neste equilíbrio. Estão a ver que o Senhor nos ajuda a andarmos... É o fruto do Espírito, que é a moderação, a temperança, o equilíbrio, domínio próprio. E saber a diferença entre quando agir de uma maneira e quando agir de outra maneira. Tu, porém, diz Paulo a Tito, fala o que convém à sã doutrina. Fala o que convém à sã doutrina. Isto é muito importante. Nem preciso estar aqui a explicar mais nada. E como andamos nós? Andamos como convém? Agradamos a Deus como convém? Finalmente, irmãos, diz Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que assim como recebestes de nós, recebestes de nós, o quê? De que maneira convém andar e agradar a Deus? A maneira que convém andar com Deus e agradar a Deus, recebestes de nós. Olhem para nós e vejam como é que a gente fazia, façam o mesmo. Assim andai para que possais progredir cada vez mais. Senão vai haver progresso, vai haver lucro. O convém traz lucro, traz vantagem. E ele diz aos Tessalonicenses ainda no capítulo 3, versículo 7, porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos. Convém, há benefício para vós, há lucro, se vocês nos imitarem. Olhem para a nossa vida. Imitem-nos. Isto é um desafio tremendo. E eu seria incapaz de estar a dizer a alguém para me imitar. Mas Paulo dizia. Andarmos na casa de Deus. E a casa de Deus não é as quatro paredes, são aqui onde a gente está agora. A casa de Deus é muito mais vasta.
Andar na casa de Deus. Entramos na casa de Deus quando nos convertemos. Eu estou na casa de Deus quando estou em casa. Eu estou na casa de Deus quando estou no trabalho. Eu estou na casa de Deus quando estou na rua. Porque eu entrei na casa de Deus e estou na casa de Deus. Como é que convém andar na casa de Deus? Se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade, 1 Timóteo 3,15. E a Filémon ele disse, pelo que ainda que tenha em Cristo grande confiança, eu tenho em Cristo grande confiança, diz Paulo, para em relação a ti, Filémon, te mandar o que te convém. Às vezes precisamos de uma exortação de um irmão que nos diga qualquer coisa forte, porque nos convém. Portanto, lemos na carta aos Hebreus, capítulo 2, versículo 1, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido. Convém. E finalmente, 2 de Pedro 3,11, havendo, pois, de parecer todas estas coisas que nos rodeiam, isto aqui é tão transitório, a sério. Eu agora estou a ver a disposição das coisas, é para a reunião, para ter mais gente aqui na reunião no domingo, se Deus quiser, na reunião especial de Natal. Eu estou a ver, isto vai tudo desaparecer. Havendo, pois, de parecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade? Que o Senhor nos ajude. Graças a Deus por aquilo que ouvimos, de facto convém-nos atentar para a palavra de Deus, para sabermos como convém andar na presença do Senhor. Vamos terminar o culto e o Eloy vai orar. Está bem, Eloy? Vamos ficar de pé?